Boas-vindas, somos Alvino e Lincoln, e esse é o 15 para 1, um quadro do Peripacast, onde conversamos com um pesquisador sobre sua opinião em assuntos do nosso cotidiano. Para este episódio, contamos com a participação especial de Alisson Augusto. O nosso convidado é um mestrando em filosofia pela PUC-RS, que pesquisa tópicos sobre ética animal. É defensor da causa animal e Alisson produz conteúdo de ativismo vegano, tendo como norte fazer cada vez mais pessoas considerarem moralmente os animais em seu dia a dia, aderindo assim ao veganismo. Para saber mais informações sobre o seu trabalho, vocês podem visitar o site www.alisonaugusto.com. Alisson com Y e 2 S's. Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar. Para maiores informações, o nosso site pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e os nossos perfis nas redes sociais, Facebook e Instagram, @peripacast. Primeiramente, Alisson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira vez que a gente traz um assunto como esse, a gente já trouxe em outros momentos algumas coisas que tangiam outros assuntos bastante importantes, como feminismo, racismo, enfim, mas até o momento nenhum deles foi centrado numa temática social tão importante. E nesse caso, tanto o veganismo quanto a cultura que consome carne, de maneira geral, também é uma dessas questões que surgem com muita frequência, tanto no nosso diálogo, quanto vários outros que acontecem em diferentes níveis, tanto dentro ou fora da academia. Então, trazer você, que é um pesquisador nessa área, acho que vai ser muito importante e frutífero para o nosso podcast. Lincoln, Alvino, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Realmente uma satisfação para a gente ser convidado a sermos ouvidos quando a gente acredita que tem alguma mensagem importante para passar adiante. Acredito que todo ativista que, de certa forma, está lutando por qualquer reivindicação de reconhecimento moral de qualquer entidade, seja um ser humano de um sexo feminino, seja um ser humano com uma etnia distinta da etnia padrão, seja talvez mesmo outros animais, é um prazer, assim, enorme poder falar a respeito disso que a gente pessoalmente está valorizando e, de certa forma, tentando pavimentar um caminho onde mais e mais pessoas vão trilhar e, de certa forma, sintonizar assim, com esses valores que a gente está tentando distribuir por aí. No caso aqui, especificamente do que eu tenho feito, são valores de amplo respeito e consideração moral para animais não humanos, que eu realmente acredito que se a gente for levar esses valores a sério, a gente vai ter algumas consequências sociais bastante grandes até, como talvez repensar nossa cadeia produtiva de alimentar, repensar nossas formas de configuração social e econômica em torno das nossas maiores demandas agregadas, né, em torno dessa cadeia produtiva, especialmente as demandas agregadas associadas ao produto animal, que é uma outra discussão, a parte econômica, também pensar a questão da parte ambiental, dos custos sociais e ambientais da nossa forma de vida, enfim, mas especialmente meu trabalho, além dessas questões indiretas, meu trabalho é tratar diretamente do reconhecimento moral dos animais, olhar para eles enquanto indivíduos, e se eles são indivíduos tal como a gente preconiza que são outros seres humanos, a gente tem um grande problema, porque eles não poderiam, teoricamente, ser tratados como meros recursos, meros produtos aí para os nossos fins pessoais, né? Tendo como ponto de partida a nossa conversa sobre isso, o que é o veganismo e o que fez com que ele se tornasse o que ele é hoje, da forma que nós vemos ele hoje. Perfeito, Alvino. Realmente essa parte da reconstrução histórica do veganismo e mesmo da nossa consideração moral em relação aos animais não humanos, ela é muito importante até pra gente entender como é que foi que a gente chegou aqui, como é que foi que, de certa forma, a gente criou, manteve o crescimento exponencial de uma sociedade global com quase 8 bilhões de habitantes humanos, demandando uma quantidade absurda de proteína animal, que, por exemplo, só de animais terrestres abatidos no mundo a cada ano vai de 60 até 80 bilhões de animais terrestres. Quando a gente olha para os animais marinhos, é muito maior. Eles calculam mais em toneladas, né? O pessoal que faz esse trabalho de saber quantos animais são abatidos, os marinhos são calculados em toneladas porque é mais fácil de calcular. Dada que as grandes redes de pesca de arrasto, elas fazem algumas estimativas de quanto elas aguentam puxar do fundo do mar a quantidade de animais, então geralmente são calculados em toneladas. Mas a quantidade de toneladas de animais marinhos sendo puxados dos mares a cada ano
para alimentar a população humana, traz uma estimativa de entre 2 a 3 trilhões de animais marinhos sendo explorados e mortos para os nossos próprios fins. Então não é à toa que tem muita gente que acha, muitos veganos inclusive, que acham que a preocupação com a exploração de animais marinhos ela deveria ser muito maior do que a nossa preocupação com os animais domésticos, como porcos, vacas, frangos. Mas de toda forma a grande questão é essa, né? Se olhar para os animais enquanto indivíduos, algo que nós devemos fazer, não importa se o abuso pelo qual eles passam é maior ou menor a partir da cadeia produtiva na qual eles estão inseridos. Importa que só o fato de estarem sendo abusados já temos um grande problema moral aí da nossa civilização. Então, para te saber de fato se está ocorrendo algum abuso moral em termos filosóficos, a nossa discussão é bastante antiga. A gente, por exemplo, pode remeter aqui às discussões na filosofia clássica em torno da consideração dos animais a partir de um viés pitagórico. Pitágoras é famoso, conhecido como um vegetariano, filósofo antigo, que de certa forma ele tinha uma ideia que não é muito popular hoje em dia, embora algumas pessoas de certa forma acreditem de uma forma ressignificada. É uma ideia que era a metempsicose, que era a famosa transmigração das almas. Alguns espíritas acreditam em metempsicose, não é à toa que tem muitos espíritas veganos também, e tem essa ideia de que de certa forma tu comer um outro animal é em alguma medida muito próximo de tu estar comendo outro ser humano, dado que a alma seria um contínuo na existência e ela transmigraria de corpo a corpo. Essa foi uma ideia que foi seguida por alguns seguidores do Pitágoras, pelo próprio Pitágoras. Eles tinham essa visão de que consumo de carne e sangue não era próprio da nossa natureza. Essa visão depois vai sendo aprimorada com outros filósofos, isso já é uma discussão na antiguidade clássica. O próprio Aristóteles chegou a discutir isso no livro dele Política, né, em que ele falava sobre essa cadeia de acontecimentos na escala das coisas, né? Então tinha toda uma visão meio holística, meio dialética sobre o lugar das coisas no mundo. É uma visão bastante dialética, né? Que de certa forma entendia a natureza, aquilo que a natureza dispõe, poderia ser reivindicado como algo normativo. Não basta ser natural. O fato de ser natural já indica algo para além da própria natureza, já indica algum nível de valoração de bondade, né? Existe alguma coisa boa na própria natureza em sua própria estruturação. A gente vê isso também de certa forma lá na Ética Nicômaco, na grande questão das nossas virtudes, dos nossos atos, para que serve uma coisa, qual a finalidade dela, enfim. Finalidade última da existência ali seria a felicidade, né, o daimonia. Para atingir essa finalidade última, tu tem uma certa cadeia de acontecimentos naturais. Por exemplo, a chuva serve para quê? Serve para molhar o campo serve para crescer a vegetação serve para os animais se alimentarem, os animais servem para servir às necessidades humanas, as necessidades humanas servem para que o humano consiga, a partir delas, atingir a felicidade serve por si mesma, ela tem valor em si. Então esses tipos de discussões já estavam, por um lado, anunciadas de uma forma relativamente religiosa lá com Pitágoras e anunciadas de uma forma naturalista ali com Aristóteles, isso tudo na antiguidade. Essas discussões vão sendo aprimoradas no período helenístico, elas vão sendo levadas depois para a discussão medieval. Quem nunca ouviu falar de São Francisco de Assis, a sua preocupação com os animais? Nosso Papa Francisco agora tem a carta Laudato Si, né, que é essa louvado seja, preocupação com o meio ambiente, a flora, a fauna e não sei mais o que. Essas discussões, então, elas vão indo ao longo da nossa história, sempre se refinando, né, e sempre nunca até então enfrentando o que a gente está vendo hoje em dia, que é essa grande criação industrial de animais. Mas como é que essa grande criação industrial de animais ela chega até hoje de uma forma em que a gente não parece se preocupar tanto com a moralidade dela? Ora, nós tivemos décadas, séculos de valores sendo enraizados nas nossas culturas, nas nossas próprias cabeças desde pequenos, que faz com que a gente de fato não considere esses animais relevantes o suficiente ao ponto de os nossos interesses mais banais e triviais, como por exemplo a experiência saborosa de tomar um milkshake, a gente não considere que esses animais têm uma vida mais importante do que essa experiência. Então a gente de certa forma passa pano para os acontecimentos, e esse passar de pano talvez ele comece a se consolidar mais fortemente a partir da modernidade, que a gente tem ali o famoso pensamento cartesiano sobre os animais serem máquinas, são como relógios. Tal como o ser humano criaria um relógio, o Deus criaria os animais como instrumentos, vão berrar, vão gritar, o que for, mas é a mesma coisa como a buzina de um carro, na visão cartesiana. Então ele fazia muito, a partir dessa percepção moral em relação aos animais, ele conseguia justificar então a vivissecção, abrir os animais e fazer testes científicos, porque a gente sabe que Descartes não era apenas um filósofo, um matemático, ele também era um médico. Então ele precisava avançar o seu próprio conhecimento às custas desses animais. E aí o Descartes, obviamente, ele foi muito criticado pelos seus conterrâneos,
especialmente ali pelo Voltaire, que rechaçou ele, e também o David Hume. David Hume tirou sarro da visão cartesiana sobre isso, né, porque ela dependia de uma percepção totalmente racionalista que a visão humeana não aceita, né, dado a sua visão empirista de mundo, né? Enfim, então essas discussões epistemológicas, no final elas também estão sobre a natureza do conhecimento, né, racionalismo, empirismo, no final elas também acabam escoando numa grande discussão ética, porque dependendo do que é o conhecimento, da forma que a gente permite a nós mesmos conhecer, a gente vai ter mais ou menos dificuldade de aceitar que esses animais aí são ou não capazes de passar por prejuízos ou benefícios. Ocorreu de, nessa época da modernidade, essa discussão vir à tona nos principais meios acadêmicos, assim, de uma forma bastante tímida até, mas ela estava presente. Não é à toa que as referências aos animais são muito comuns, e elas tu vê até na literatura, tu via escritos do Leonardo da Vinci sobre isso. Leonardo da Vinci acreditava, né, que nós humanos somos os demônios na Terra, em função do que a gente faz com os animais. Quando a gente consolida essas formas de pensamento, pensamento cartesiano sobre os animais e um pensamento mais humeano que considera os sentimentos desses animais, a gente começa a ter um grande conflito que atualmente ele está sendo cada vez mais geracional. As pessoas que, de certa forma, tiveram enraizadas em suas culturas essa ideia de que os animais estão aqui para nos servir, elas vão ter mais dificuldade de aceitar essa visão de veganismo hoje em dia do que umas pessoas mais jovens que estão, de certa forma, se acostumando a abrir o jornal, abrir a rede social, ou sei lá o que for, e ver esse tipo de discussão ocorrendo mais amplamente, né, facilitando assim o acesso de levar os animais a sério, né? Mas basicamente a gente tem um grande cenário intelectual que está por trás de justificar tudo que a gente está vendo hoje em termos do que está ocorrendo com os animais não humanos. Que eu diria que nós temos ainda no século XXI uma grande disputa entre um cartesianismo sobre a realidade dos animais e talvez um utilitarismo por parte daquelas pessoas que acreditam que o sofrimento dos animais importa o suficiente ao ponto de os meus desejos pessoais não serem tão mais importantes que os desejos essenciais em torno da vida e dos interesses desses animais. Não é à toa que a primeira grande consolidação de reivindicação da importância moral dos animais vai vir depois com Jeremy Bentham, que vai fazer também essa crítica ao racionalismo cartesiano e até, de certa forma, a outras formas de empirismo, que ele reconhece que a grande questão, então, da forma como a gente trata os animais, não é se eles podem falar, não é se eles podem pensar, se eles podem racionalizar, se eles podem compor músicas clássicas, se eles podem fazer arte como seres humanos. Essa não é a questão que a gente deve endereçar quando a gente vai falar de animais não humanos. A grande questão é se eles podem sofrer. Se eles podem sofrer, então a gente tem um grande problema moral à nossa frente. Dado o andar da carruagem, o conhecimento que a gente tem disponível hoje em dia, negar que os animais possam sofrer geralmente só pode ser uma negação filosófica mesmo. Tu tá flertando com alguma teoria metafísica sobre a natureza do sofrimento. Mas cientificamente falando, nem o cientista mais cartesiano parece aceitar hoje em dia que os animais não têm a capacidade de sofrer, porque a gente vê estudos em torno disso. A gente já tem uma declaração de 2012, a declaração de Cambridge sobre a consciência em animais, humanos e não humanos, que reconhece todos os fatores neurocognitivos, os fatores fisioquímicos, tudo aquilo que a gente reconhece possibilita o sofrimento em humanos, está também presente na grande maioria dos animais, especialmente aqueles com os quais nós temos contato e que nós realmente exploramos. Você está ouvindo 15 para 1, um quadro do PeripaCast, com Alisson Augusto. Talvez até seja um pouco anacrônico, mas tem uma exposição que o Ramon Grossfogel, faz sobre epistemicídio e genocídio ao longo do século XVI até o século XVIII, mais ou menos, que dá essa noção de Descartes justamente sobre caracterizar uma justificativa para genocídios racistas ou epistemicídios de judeus, muçulmanos em geral, na tomada da Península Ibérica no século XVI e XVII. E aí
aí me vem à cabeça essa mesma analogia que ele supõe, né, de que Descartes traz uma noção de que as pessoas que não acreditam em Deus são inanimadas, né, sem alma, no caso. E essa noção também para os animais, de que eles são indivíduos sem almas, também se apodera dessa noção de que não acreditam em Deus. Então, eu consigo traçar uma relação, e aí eu tô indo longe pra cacete, nessa noção da irracionalidade, porque necessariamente se não penso, não acredito, não consigo confirmar a existência de Deus, não acredito em Deus e, portanto, não possuo alma, e nesse sentido, a ética não cobre as vidas desses indivíduos. A tradição filosófica, baseada até mesmo antes de Descartes, mas principalmente a partir dele, se nega dessa necessidade de pensar eticamente, moralmente, pros animais? Eu acho que tem várias coisas aqui que estão em jogo. Parece que as raízes de diferentes preconceitos que a gente aponta hoje em dia, elas estão muito congregadas, né? Eu não vou dizer que Descartes é o representante dos principais problemas em termos de preconceito que a gente tem hoje em dia, só porque ele foi um grande expoente ali em termos de justificar algumas posturas que nós teríamos na modernidade. Mas, em alguma medida, Descartes também é um fruto de algum contexto que ele está vivenciando em específico, tentando defender uma visão objetiva da realidade frente aos ataques do Montaigne sobre o ceticismo. Então, Montaigne recuperou lá o ceticismo pirrônico, de que a gente pode conhecer sobre a realidade, na verdade a gente bem não sabe, então se a gente não sabe, o que a gente quer dizer sobre a existência de Deus? Então tem uns ensaios lá do Montaigne que vão trazer esse tipo de reflexão no período do Descartes, e o Descartes está ali, de certa forma, ele cria uma teoria baseada em responder esse grande ceticismo generalizado que teve na época ali na modernidade, com a ascensão do iluminismo, do esclarecimento, toda essa parte aí histórica que os historiadores sabem explicar melhor. Então, Descartes, ele, de certa forma, ele parece estar preocupado em se apegar a alguns dados que ele pode deduzir racionalmente para poder justificar a existência de alguns valores que já estavam introjetados naquela época, especialmente o cristianismo. Ele realmente acreditava que Deus existe. Ele tentou provar a existência de Deus a partir do método próprio dele, que é o ceticismo cartesiano, que a gente vai conhecer mais tarde como racionalismo, especialmente de tipo cartesiano. Então esse método consiste em vou apagar tudo aquilo que eu acredito ser verdade e vou tentar deduzir a partir da racionalidade e lógica, de ideias claras e distintas, o que é o real. Mas eu existo, de alguma forma eu existo, porque o pensar me possibilita concluir que eu existo, porque uma condição para o pensamento é a existência. Então, a partir daí desse mínimo existencial, disso que parece ser um fato constatado e dado que é irrefutável, ele vai tentar defender alguns valores que já são da época. Um desses valores é a existência de Deus e a questão da alma. Os cristãos vão aceitar como uma condição suficiente e necessária para que alguém seja digno de consideração moral. Então é aí que vai ter esse problema de aceitar que os animais não são dignos da nossa consideração, são apenas máquinas porque eles não teriam alma, o que é um pressuposto. Eles nunca, em nenhum momento, cristãos nessa época provam que animais não têm alma, eles apenas pressupõem. Da mesma forma, se tu não é cristão, e se de certa forma Deus é cristão, tu não vai ter todas aquelas propriedades essenciais para que a tua alma seja liberta ao ponto de ir pro céu. E aí entra a questão da catequização, né? De tu ir atrás e de convencer outras pessoas a libertarem suas almas a partir do cristianismo. Então tem uma base racionalista aí nessa justificação que ele dá, que é uma base filosófica, que é toda questionável em algum sentido, que vai implicar em a gente dar uma consideração quase nula para animais, ou talvez totalmente nula se a gente for levar o Descartes a sério, quando ele acha que um cachorro é que nem um relógio, e se tá tudo bem tu quebrar um relógio porque tu não quer mais, tá tudo bem tu abrir o cachorro e brincar com ele, com os órgãos dele. Essa visão que coloca os animais numa situação de desalmados é a mesma visão que vai facilitar a ideia de que aqueles outros que não têm a alma próxima da alma que recebe a redenção divina, né, esses outros com uma alma menos qualificada, digamos assim, eles vão estar mais animalizados. Eles vão ser mais tratados como bárbaros em termos dessa civilização ocidental cristã. Então, de fato, parece ter um epistemicídio aqui, né, de um cartesianismo justificando a superioridade sobre a alteridade, sobre o diferente, aquele que não compartilha de algo em comum, que é não acreditar no Deus cristão, não ter essa alma de tipo cristã, ser, portanto, irracional, porque a razão que o Descartes utilizou aqui para deduzir a existência da alma foi uma razão totalmente racional.
racionalista, filosófica, com deduções lógicas, e animais e outras etnias ou culturas acabam não sendo contempladas por esse racionalismo aí, que ele se pretende ser epistemológico, mas de alguma forma ele recai sobre certo etnocentrismo, um eurocentrismo, que é mais moral mesmo, não é só epistemológico, tem um certo viés moral ali no raciocínio cartesiano que a gente está vendo e até hoje, e não é à toa que vai ter muitas pessoas preocupadas com pautas humanas, que elas também vão ver muitas intersecções entre, por exemplo, combater o sexismo, combater o racismo e combater o especismo, que é a discriminação baseada em espécie, né? Quando a gente busca entender o veganismo, é interessante a gente sair do micro, né, do consumo da carne animal para a alimentação humana e entender que essa discussão vai muito além disso, né? Quando você falou a indústria da carne, não é só a indústria da carne, a indústria farmacêutica, a indústria dos cosméticos e os seus testes tão cruéis. Tem que entender que essa discussão, ela vai muito além do consumo humano da carne animal. Sim, total, Vino. É uma grande questão, na verdade. Tem uma explicação por que a gente foca na questão da alimentação. Uma explicação meramente estatística mesmo. Se eu não me engano, entre 90% a 98% do uso que a gente tem de animais por ano é focado na alimentação. Então, se tu ataca essa frente, que é a maior frente de exploração de animais no mundo todo, tu já tá operando por um reducitarianismo global, digamos assim. De reduzir o uso desses animais para as finalidades humanas. Claro, reducitarianismo é uma outra corrente aí que não é o veganismo, mas que de certa forma está buscando algo parecido com o veganismo, que é esse mundo onde a gente reduz aí a nossa necessidade desses animais para as nossas finalidades humanas, né? Mas o ponto é que tu focar na alimentação e falar carne, indústria da carne, pecuária, né, a zootecnia em geral, né, a medicina veterinária associada à pecuária, quando tu foca nessas tretas aí, que são muito próprias do veganismo, tu tá sendo de certa forma estratégico. Não à toa tem muito vegano que prefere nem entrar nessa questão dos testes em animais, porque ela é provavelmente a questão mais espinhenta. Mais espinhenta por quê? Porque tu tá tratando muitas vezes de dizer para as pessoas que, olha só, não é justificável tu abusar desses animais em laboratório para salvar 500 mil vidas mortas de brasileiros na pandemia de Covid-19. Algumas pessoas vão entender isso, outras pessoas vão entender algo pior ainda. O vegano tá sendo contra o teste em animais, então ele é anti-vacina. Ele é pseudocientífico, ele acredita em terra plana. Por quê? Porque se a ciência faz assim, tu contestar a forma como a ciência faz, é tu ser anticientífico, né? Tem muitas pessoas que são assim nesse sentido cientificista. Elas não conseguem perceber que o fazer científico é o constante fazer de crítica, é uma construção coletiva. Tu tem que falar mal de algumas construções científicas, de alguns métodos, de alguns resultados, tu tem que atacar com evidências. E tu tem que trazer essas evidências à toa e mostrar as razões pelas quais fazer ciência dessa forma é menos adequado do que fazer de outra forma. E aí tu vai propor alternativas, né? À toa que a gente fala de várias alternativas a testes em animais, como simulações de computador, biotérios de células e por aí vai. Claro, não são alternativas totalmente perfeitas para as mais variadas preocupações dos cientistas, mas elas existem em vários sentidos. E a melhor forma da gente saber aí quais são os sentidos adequados de fazer testes que não dependam de animais, sempre vai vir por uma discussão interdisciplinar que é própria da bioética. Aí que surgem os comitês de bioética. Eles vão avaliar a aplicabilidade e necessidade de usar animais em diferentes situações para fazer o avanço científico. O ponto é que muitas vezes os animais são utilizados de uma forma totalmente despropositada ou de uma forma que não vá de fato atingir o que se propõe. E os cientistas geralmente argumentam que mesmo essas situações em que matar os animais foi inútil, mesmo elas são úteis, porque aí tu descobre que aquela forma de fazer ela é inútil. Mas aí que tá, tu pode, por exemplo, deixar de explorar animais numa situação acadêmica, numa situação que, por exemplo, tu é um professor e tu quer ensinar teus alunos sobre como é que funciona a endocrinologia ali de um sapo. Tu precisa mesmo abrir uma rã, matar ela e abrir ela na frente de todo mundo para mostrar como é que funciona? Será que a gente já não tem conhecimento acumulado o suficiente para mostrar isso a partir da tela de um computador? Será que não dá para fazer de outra forma? É isso que geralmente os veganos estão apontando. Não é que a gente é contra toda a forma
forma de teste em animais. A gente é contra as formas desnecessárias, aquelas que realmente não parecem se justificar de uma forma essencial. Tem vegano que vai ser contra teste em animais em todas as circunstâncias, mesmo aquelas que vão, de certa forma, banir algumas possibilidades científicas que a gente seriam muito boas pra gente avançar no nosso conhecimento. Por quê? Porque esses veganos não são apenas veganos, eles são também anti-especistas. O especismo, ele tá tão disseminado na nossa sociedade, a discriminação baseada em espécie é tão grande, que até os veganos, a grande maioria dos veganos é especista. Nós somos especistas. Nós realmente valorizamos a humanidade mais do que a gente valoriza a vida de outros animais sencientes, especialmente a partir de um viés do tamanho. Por exemplo, eu me preocupo mais com uma baleia do que eu me preocupo com um krill, porque eu aceito que a baleia possa comer 100, 200, 300 milhões de krills em poucos meses, do que eu aceitaria que talvez uma comunidade de humanos matasse a baleia para se alimentar. Então é aquilo, nós discriminamos, nós valorizamos espécies de forma distinta. A prova disso, mesmo entre os veganos, é a questão dos testes em animais. Nós realmente aceitamos que nós precisamos testar esses animais em diferentes circunstâncias para atingir objetivos humanos, como, por exemplo, a questão da vacina contra a Covid-19. Por exemplo, a gente vê lá o debate que surgiu aí do lado do Dolabella, que é um vegano meio polêmico, ator, ex-global, enfim, ele dizendo que ele não vai se vacinar porque as vacinas teve teste em animais e ele vai esperar a vacina que não tenha teste em animais. Já o Fábio Chaves fez vídeo rebatendo ele, dizendo que não é bem assim, o vegano tem que se vacinar sim, uma questão de saúde pública dos humanos, né? Então, aquela coisa, as opiniões são divididas na questão dos testes em animais, entre os veganos. Mas a gente sabe que esses testes não deixam de ser cruéis só porque a gente passa pano para algumas formas deles. Eles ainda são problemáticos. Então, não é porque eu aceito alguns testes neste momento que eu estou deixando de propor que a comunidade científica avance ao ponto de não precisar mais desses testes. Esse é o ponto, assim, mais genérico do veganismo. A famosa definição: o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade, entre aqui a finalidade do avanço científico. E por que eu falo aqui do avanço científico ser especista nesse sentido? Porque qualquer coisa que a gente autoriza que seja feita com os animais nesses laboratórios para as nossas finalidades, a gente de jeito nenhum aceitaria que ocorresse com outros seres humanos. A gente é tão avesso a fazer testes em humanos que a gente não consegue nem imaginar às vezes, e que a gente poderia perfeitamente legalizar testes em humanos, permitindo que voluntários entrem lá e participem. A gente é tão paternalista em termos de direitos humanos que, se alguém quiser servir de cobaia pro avanço científico, a gente vai dizer que essa pessoa não tem esse direito. Agora, os animais que não podem escolher, a gente manda aos montes para que sejam sacrificados, muitas vezes só para fazer uma cor de esmalte novo. Exatamente. Você falando dessa forma, eu entendo, se eu tiver errado, você pode me corrigir sem medo de ser feliz. O caminho para aquilo que a gente está conversando, com relação ao consumo de carne animal, não passaria pelo reducitarianismo para aí sim chegar no veganismo? Você não entende que, com relação ao consumo, não seria esse o caminho um tanto mais lógico? A gente fazer com que a redução do consumo seja primeiro entendida pela grande massa, pela grande maioria da população, para depois a exclusão total do consumo? Eu acho que o reducitarianismo ele faz muito sentido em termos de passar uma mensagem para as massas, sabe, para bastante gente, e de certa forma é estratégico no sentido de fazer com que até aquele que explora o animal, ele aceite um pouco a ideia. Ele provavelmente não vai gostar nem do reducitarianismo porque, ele não quer reduzir a quantidade de coisa que ele está vendendo. São peças anatômicas de animais que ele vende com vários nomes, né? Colchão de dentro, picanha, contrafilé, tudo isso aí são coisas para o produtor desses animais. Ele não quer vender menos coisas. A gente vive num regime global onde o lucro impera, e se o cara lucra menos, ele vai ter algum tipo de deficiência para avançar o seu próprio império econômico. Então, mesmo que o reducitarianismo, ele talvez nem tão bem-vindo assim pro cara, pros pecuaristas, pra indústria agropecuária no Brasil, ele ainda assim é mais estratégico se a gente for considerar que a gente tá falando com as massas, né? Imagina que tu vai ligar a TV na Globo, ou tu vai falar no Silvio Santos, ou o que for, e aí tu chega lá
lá e fala que não, tem que acabar o consumo de carne, não sei o que, etc e tal, provavelmente a pessoa só vai, tipo, esse que louco falando merda aqui. Ofendendo um costume meu, que a minha vida talvez seja baseada em matar animais pra fazer churrasco. Tem muita gente que vê a vida assim, esse aí é o sentido da minha vida. Então é mais difícil tu passar a mensagem vegana pra esse pessoal aí, do que tu passar uma mensagem do tipo, vamos deixar de comer carne na segunda-feira, como por exemplo a segunda sem carne que a SVB leva adiante, a Sociedade Vegetariana Brasileira, que é tipificada como uma das organizações veganas mais eficazes de alto impacto no Brasil, de acordo com a Animal Charity Evaluators, que faz essa escala para ver quais são os tipos de ativismo mais eficazes, que conseguem veganizar mais gente. Faz sentido em termos de tu falar com o povo. Agora, quando a gente vai conversar sério, cara a cara, falar com uma pessoa adulta, uma pessoa educada, uma pessoa com acesso à informação, que não quer ser irresponsável frente ao que ela pode fazer, e eu vou lá e mostro pra pessoa, por A mais B, que ela individualmente pode se responsabilizar frente às consequências da sua própria vida. Por que eu ia dizer pra essa pessoa que, não, se tu reduzir, tá pro show, legal, tu já fez a mudança e eras isso. Quando eu tenho diante de mim o fato de que reduzir não é melhor, tu simplesmente se torne vegano. E eu falo abertamente se torne vegano porque todas as evidências são convergentes nesse sentido. O fato de que se tornar vegano é simplesmente tu não demandar mais pela morte de um único animal. Agora tu não tá mais demandando pela morte intencional desses animais. Tu não é mais alguém responsável por isso que tá ocorrendo. Tu já tá te deslocando da cadeia produtiva de proteína animal para poder demandar uma outra cadeia que daí pode ser a de proteína vegetal. Então essa pessoa adulta, bem informada, ela tem que reconhecer que em termos de ajudar animais é de fato melhor tu ser vegano. Você está ouvindo 15 para 1, um quadro do Peripacast, com Alisson Augusto. Para uma pessoa que pretende começar a estudar veganismo, considerando que a fonte é o que mais tem em todo lugar, em qualquer momento, dá para achar vários lugares para pesquisar sobre isso, mas o que eu pergunto é mais autores contemporâneos, modernos, de filosofia, que teorizam sobre o veganismo, que baseiam a sua pesquisa, quais você indicaria para uma pessoa que não é vegana e que pretende começar a estudar veganismo para se aprofundar sobre esse tema? É uma ótima pergunta, porque muita gente realmente quer beber da fonte. Tô apenas passando informação frente ao que eu fui atrás, né? Eu diria que tu tem vários autores, tu tem realmente muitos autores, eu não conheço todos. Se eu fosse dar um grau de prioridade para alguém que tá a fim de aprender a parte filosófica da coisa toda e ir além do veganismo, porque o veganismo, ele já é muito difícil de aceitar na nossa sociedade, mas quando tu vai estudar isso tudo a sério, tu vai ver que ele é o mínimo. Ele é o mínimo. É tipo, ele é tão mínimo. Grande maior problema de sofrimento animal não é nem dos animais domésticos, é dos animais selvagens. A gente nem imagina, sabe, intervir na natureza para ajudar animais que estão em apuros. A gente não imagina porque pra gente não faz sentido. A gente pensa que, né, não, a natureza sabe o seu curso. Né? A gente pensa que a gente usa toda forma de justificativa para não intervir na natureza para ajudar animais, não seriam sustentáveis se a gente fosse utilizar na hora de ajudar humanos. Se alguém tá a fim de entender todos os princípios e pressupostos básicos, assim, de uma postura genuinamente vegana e que vai além do veganismo, ou seja, ela é anti-especista, ela é contrária à discriminação baseada em espécie, eu muito recomendo o curso de Introdução aos Direitos Animais do Luciano Cunha. Ele tem, tu pode ver lá no canal no YouTube dele, ele dá esse curso todo semestre na Universidade Federal de Santa Maria, que é um curso gratuito para qualquer pessoa que se inscrever. Tu vê todas as videoaulas dele que ele deixa gravada, tem vários textos, vários livros, né? Tem um livro que ele lançou agora baseado nesse curso e também na tese de doutorado dele, que é justamente sobre isso, introdução aos direitos animais. Vão atrás, pesquisem Luciano Cunha no Google e vão atrás de tudo que vocês possam beber da fonte dele ali. Eu já fiz até podcast com ele, que eu tenho um podcast Logismos, já entrevistei ele, já fiz outros vídeos com ele. Assim, é algo assim que te dá uma boa formação sólida em torno dessa discussão e super atual. Agora, tu quer
uma discussão padrão da discussão vegana, tu provavelmente seria interessante tu ir atrás do Gary Francione, do Peter Singer, do Tom Regan, dos brasileiros Carlos Naconeci, a Sônia Felipe, do jovem brasileiro, grande intelectual aí também, que é o Gabriel Garmendi da Trindade. Tu pode também visitar o canal Direito Animal e Veganismo, do Rogério Ramê, professor do IPA, Instituto de Porto Alegre, de Direito. Então tem várias coisas assim que são interessantes a gente saber e que são muito atuais nessa discussão, porque é uma discussão que é pioneira para o nosso século. A gente está recém caminhando, recém começo, e todas essas coisas que a gente está falando, elas tendem a fazer cada vez mais sentido em função do fato de que as pessoas estão cada vez mais genuinamente interessadas frente aos contextos em que cada um está vivendo. E a gente está vivendo um contexto de discussão sobre aquecimento global, de inovações tecnológicas, de preocupação com o bem-estar e saúde das pessoas, e tudo isso, de certa forma, desemboca sobre o que está sendo feito com os animais que poderia deixar de ser feito ou ser adaptado para poder atingir essas metas que nós, enquanto sociedade, valorizamos. Então, se tu quer ir além da discussão filosófica da coisa, se tu quer fazer uma discussão, por exemplo, nutricional, tá, ok, entendo a respeito a questão do sofrimento animal, eu quero ajudar eles, tá, mas e as proteínas? Como é que eu vou sobreviver com isso aí? Ah, tem que suplementar B12. Ah, mas o cálcio é insignificante numa dieta vegana, tem que tomar leite de vaca. Então tem muita gente que vai ter essas dúvidas. Eu recomendo que tu ou vai atrás da Sociedade Vegetariana Brasileira, direto, ou tu vai ver os cursos do Dr. Eric Slivich. Tá no YouTube lá, o canal Alimentação Sem Carne. Vê as aulas dele, vê também o conteúdo da nutricionista, a presidente de nutrição lá do Departamento de Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, Alessandra Lugli. Ela também fala muito sobre a parte nutricional. Também, se tu quer preocupado com a parte ambiental da coisa, vale muito a pena ver, por exemplo, o biólogo, cofundador do Instituto Luiz Amel, tem a dizer, que é o Frank Alarcon. Eu fiz uma live recentemente com ele. Pesquisem Frank Alarcon, tem o canal no YouTube dele, tem o perfil dele nas redes sociais, no Instagram. Todos esses principais problemas que a gente tem vai ter um nome por trás ali para poder facilitar a nossa compreensão a partir desse diálogo como a gente está tendo aqui. Tudo isso que eu tenho falado aqui é porta de entrada, né? Eu acho que a gente só se emancipa com informação, não é à toa a importância de podcasts hoje em dia, né? Especialmente se a gente tiver convidados que mais ou menos estão sabendo o que eles estão falando e não for simplesmente baboseira atrás de baboseira, o que também é direito de qualquer um se quiser entretenimento. Mas essa questão aqui, ela é tão séria, a questão de olhar os animais a sério é tão séria que simplesmente ignorar isso, ao meu ver, é uma questão de ser irresponsável. Irresponsável em vários sentidos. Pode até não ser a tua preferência se inteirar desse assunto, mas é uma urgência tão grande a nível social e mesmo pessoal, é do teu melhor interesse saber o que tu tá comendo, que a gente, de certa forma, tem que fazer essa pressão. Vamos pressionar as pessoas para pensarem a respeito, para levarem os animais a sério. Porque eu acho que chegou o momento. A gente pode fazer, então bora. Caminhando para o final da nossa conversa, maravilhosa, tenho certeza que vai ser de muito proveito para aqueles que estão buscando entender o veganismo, a iniciar os estudos. A gente caminha para o final da nossa conversa, mas eu vou fazer uma pergunta e incitar que você responda ela já caminhando para a gente finalizar. Pelos olhos da ética animal, do veganismo, para onde vamos? Essa é uma pergunta bem complicada, porque depende da gente realmente analisar o que está ocorrendo assim no cenário global. E olha, eu sou um pouco cético, eu não acredito que o mundo vai veganizar, embora eu use às vezes o bordão, o futuro é vegano, né? Quando eu uso esse bordão é no sentido de fazer as pessoas entenderem que, tá ali, estamos chegando ali, tá cada vez mais fácil. Tu ser vegano vai ser tipo meio que um padrão, assim, de muita sociedade. Vai ser a coisa mais banal de ser. Tu nasceu ali, tu já é vegano e nem sentiu esforço em ser. Porque tá ficando cada vez mais fácil, tá muito fácil, cada vez mais fácil ser vegano. Eu me tornei ovo-lacto vegetariano em 2013. Eu veganizei só no final ali de 2019. Ou seja, eu fiquei um bom tempo ali comendo coisas que é arroz, feijão, ovo, leite, derivados, queijo, o que for, e eu achava que eu, de certa forma, teria muita dificuldade para ser vegano. Hoje em dia, é aquela coisa que eu falo para todo mundo, tu só sabe o quão difícil é ser vegano depois que tu te torna um, porque é só tu te tornando vegano que tu percebe que, nossa, era até mais fácil do que parecia. Tu tem que primeiro tentar. Tentar, eu digo, faça uma tentativa que faça sentido. Não faz aquela tentativa
vontade louco. Ah, quero ser vegano, que legal. Vou tirar tudo de origem animal do que eu consumo e vou tocar a vida assim. Se tu não tem informação suficiente para entender o que dá para substituir, o que é necessário substituir, o que tu precisa fazer, o que tu precisa ir atrás, talvez para entender o que tu tá fazendo com a tua própria alimentação, pode ter certeza. O que tu tá fazendo não vai ser sustentável e tu vai virar, na verdade, motivo de chacota contra o veganismo. Não é à toa que tem um monte de ex-vegano por aí, que o cara foi totalmente irresponsável com a própria vida, ele simplesmente tirou os ingredientes de origem animal do cotidiano e saiu anunciando que era vegano, sem ele realmente saber que, por exemplo, ele precisava de uma certa quantidade de cálcio ali, que necessitava de ele tomar mais sol por dia, por causa da vitamina D, que aumenta a nossa absorção de cálcio. Ele também não sabia que ele precisava suplementar B12, né? Então ele ficou 2-3 anos vegano, sentiu uma certa fraquejada, e ao invés de ir atrás de um nutricionista para poder entender melhor como é que ele pode melhorar de forma individual a própria dieta para continuar vegano, ele, vou voltar a comer carne e pronto. Então é aquela coisa, tem um monte de vegano que, bem na verdade, não é tão vegano assim, porque eles não estão olhando os animais enquanto indivíduos. Eles não estão respeitando esses animais como a gente respeita os nossos cães e gatos, reconhece neles alguém, um outro, é a alteridade, não é apenas um objeto, não é apenas esse computador que está na minha frente, não é apenas o meu celular, não é apenas um carro, ele é um outro alguém que me percebe e que é percebido. Então, quando a gente tem essa mentalidade frente aos animais, tu te manter vegano mesmo frente à dificuldade, isso é muito mais fácil. Por isso que eu defendo o veganismo abertamente, por isso que eu defendo que as pessoas tomem essa responsabilização e elas mesmas se tornem veganas, porque eu quero que elas não apenas se preocupem com o meio ambiente, com a sua própria saúde, mas que elas efetivamente reconheçam nos outros animais uma certa dignidade que a gente já reconhece em outros humanos. E não é à toa que a gente nunca aceitaria que outro ser humano fosse utilizado para testes de cosméticos, para testar mesmo para descobrir a cura do câncer contra a vontade desse humano. A gente não aceitaria que esse humano fosse tratado como um objeto para nos alimentar, ou para a gente carnear e fazer couro com ele, fazer cintas e, sei lá, aproveitar inteiro esse discurso da pecuária. Mas a gente aproveita 100% do animal, só não aproveita o mugido, né? Porque ele é o arroto, né, da vaca, que é o grande causador aí de gás metano. Então, é aquela coisa. A gente precisa tratar os animais com uma certa dignidade. Essa é a reivindicação moral, plenamente moral do veganismo, que outras visões aí de simplesmente reduzir ou de simplesmente se preocupar com outras questões, elas não vão atentar. E tem essas vantagens. Tu simplesmente olhar para os animais como essa alteridade vai ter essas inúmeras vantagens que só depois que tu pratica elas é que tu reconhece a existência delas. Porque eu sei porque eu não fui vegano a grande maior parte da minha vida. Eu sei que eu gostaria de ser vegano antes, mas eu não tinha informação relevante, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu talvez nem estava exatamente disposto a aprender mais, eu estava estagnado, eu estava acomodado. E é isso que a gente quer o tempo todo, se acomodar. A gente não quer passar por crise, então quando vem alguém e fala, eu acho que tu deve reduzir, ou que sabe cortar todo o teu alimento baseado em proteína animal, a pessoa vai sentir, nossa, tu tá me propondo que eu passe por uma crise, que eu tenho que me adaptar, que eu pare de ir aos churrascos, ou que eu não tenha mais amigos, Então é aquela coisa, eu entendo perfeitamente isso, porque tem os custos pessoais agregados, mas se a gente tá sendo responsável aqui, se a gente quer se adaptar, dá pra fazer. Alisson, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e também você foi um dos primeiros que fez divulgação na sua página do PeripaCast, então eu já te agradeço por isso também. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, trazendo esse tema que é muito importante. Deixe os microfones do PeripaCast abertos para qualquer momento, se você quiser voltar, a gente complementar essa discussão e é isso. Eu que agradeço, Lincoln, deu de palestrinha aqui, né? Mas é que é aquela coisa, eu realmente me empolgo, eu acho que é um assunto muito, não apenas presente, como todo mundo hoje em dia já ouviu falar disso de certa forma. Até a Globo, às vezes, surge uma matéria que tá falando das atletas veganas, de uma dieta vegana. Globo que tem a propaganda do agro é pop, agro é tech, agro é tudo, e levíssimo da Seara e não sei mais o que, sabe? Sabe como é que é, né? Essa indústria aí que tá focada no lucro. Mesmo essa indústria sabe que chegou a hora da gente
refletir. Não é nem a hora do veganismo, eu acho que essa hora ainda nem chegou, mas chegou a hora de refletir, de dar uma guinada, de estar assim, não, vou pensar de novo sobre isso, porque na verdade não é pensar de novo, vou pensar pela primeira vez. Eu nunca tinha pensado sobre isso antes. Eu passei minha vida inteira na caverna, e agora tá chegando aquele cara que saiu dos seus grilhões e foi lá conhecer o sol. Ele tá vindo aqui com umas loucuras querendo falar de sol. Que sol? Que tudo que existe são essas sombras aqui na parede. Como assim? Então é aquela coisa, a crise é inevitável. Quando a gente sabe a importância de falar sobre a existência do sol, a gente quer gritar aos quatro ventos. E a gente quer não apenas gritar, a gente quer fazer as pessoas perceberem que a gente não tá gritando sozinho, que essa loucura toda, esse ineditismo, esse grande problema que tá ali, de reconhecer esse grande fator que parece ser muito importante para nossa existência, isso faz com que a gente tente puxar mais pessoas para reconhecerem isso também. É por isso que o vegano vai ser chato mesmo. Ele é da natureza do vegano levar os animais a sério, e quando ele vê que ninguém mais tá levando, ele vai chatear algumas pessoas, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Espero que seus ouvintes aqui do PeripaCast levem essa mensagem a sério o suficiente para pelo menos dar um Google, para ir um pouquinho atrás. Reforço o convite para ir lá no meu site, alisonaugusto.com. Lá tem uma seção de argumentos que, se vocês têm dúvidas sobre alguma... eu tenho um argumento contra o veganismo, eu acho que isso aqui é um limitador para que eu não seja vegano. Vai lá no meu site que tem uma seção inteira com os principais argumentos contra o veganismo e as respostas, tá? Também questões de saúde, questões do meio ambiente, tem muitas informações reunidas lá para ficar mais fácil, assim, de entender o que tá em jogo. Eu acho que qualquer pessoa sensata, mesmo que ela nunca vire vegana, ela vai pelo menos reconhecer que estamos diante de um grande problema. A grande questão é o que a gente pode fazer a respeito enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Então, fica o convite, bora falar a respeito, bora se desafiar a levar o assunto a sério, e aí a gente vê o que acontece. Alisson, mais uma vez agradecer. Também agradecer a todos que nos ouviram até aqui. O Alisson não fez o jabazinho do canal dele no YouTube, mas eu vou fazer. De prontidão aceitou conversar com a gente. Nada mais justo de mostrar para todos aqueles que nos ouviram até aqui, quer dizer que se interessou pelo assunto. O Alisson também tem um canal no YouTube, Alisson Augusto, em defesa dos animais. Aqueles que tiverem interesse, tem lá bastante vídeo, vários debates que ele faz com as pessoas que são contrárias ao veganismo, onde ele esclarece uma quantidade enorme de dúvidas. Tá? Vai ser de bastante proveito para aqueles que têm interesse em continuar a estudar sobre o assunto. Aqueles que tiverem interesse dos demais episódios do PeripaCast, do 15 para 1, nos nossos perfis nas redes sociais vocês encontram os links das plataformas de streaming. Lembrando que o nosso perfil é @peripacast. E não se esqueçam, continuem a pensar.